Olá, Everton Teles por aqui, tudo bem? Você sabe qual a diferença e quais as vantagens e desvantagens entre o processo de serigrafia e sublimação? Não sabe não? Fica comigo nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas ou talvez boa parte delas com respeito a estes dois processos. Vamos bater um papo sobre isso aqui nesse momento, tá? Eu acho que vai esclarecer muita dúvida na sua cabeça. Bem, vamos lá. Serigrafia, vamos começar pela serigrafia. A serigrafia é um processo que envolve telas, produção de telas, artes finais, fotolitos, gravação de telas e posterior estampa. Ou seja, para se fazer a serigrafia existe uma necessidade, existe uma exigência de determinados tipos de materiais para que se manuseie e consiga se fazer uma estampa. Por exemplo, você vai fazer uma estampa de uma peça na serigrafia com uma cor. Você vai precisar simplesmente de uma tela. Uma tela, você consegue fazer uma estampa de uma cor. Você vai fazer uma estampa com duas cores. Você precisa de duas telas, uma estampa para uma cor e uma estampa para outra. Na serigrafia, o processo funciona basicamente assim. Para cada cor de estampa que você queira colocar numa peça, você precisa ter uma tela para cada cor dessa estampa. Salvo as impressões em quadricromia, que são feitas em pontos policrômicos, são retículas bem fininhas, que juntando elas, quando você bate as cores todas sobrepostas, ela dá um efeito fotográfico. Não dá uma qualidade, mas dá um efeito fotográfico que fica bem interessante. Tá? Vantagens do processo de serigrafia, quais são? Everton, fala para mim. Bom, as vantagens são as seguintes. Por exemplo, na serigrafia você consegue estampar, vamos falar de camiseta, estampa de camiseta, em camisetas, você consegue estampar qualquer cor de tecido, seja o tecido preto, seja o tecido branco, seja o tecido vermelho, seja o azul, seja o amarelo. Não existe uma limitação para que você faça uma estampa no tecido em questão de cor, como relacionado à sublimação. Porque a sublimação, você não consegue sublimar diretamente sobre tecidos de cor escura, porque a sublimação, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, ela é uma tinta que não tem poder de cobertura. A serigrafia, ela tem a tinta de serigrafia, existe a tinta super cobertura ou tinta de cobertura, que ela tem poder de cobertura sobre a peça. Então, a serigrafia ela tem essa vantagem. Você consegue estampar sobre tecidos de cores escuras sem nenhum tipo de problema. Você só precisa dar os determinados repiques, então uma demão, segunda demão, terceira demão, caso seja necessário, dependendo da sua estampa, dependendo do seu gosto, dependendo do seu cliente, enfim, todas essas variáveis influenciam no momento de se fazer uma estampa num tecido de cor escura. A segunda vantagem que eu vejo na serigrafia é você não ter também limite, basicamente falando, de composição de tecidos, como na sublimação, você precisa ter o tecido com, no mínimo, 80% de poliéster. O tecido tem que ter, no mínimo, 80%. Quando tem menos do que isso, a sublimação fica pálida, fica sem vida, com a cor bem fraca, bem feia, não fica boa, tá? Já na serigrafia não existe esse problema. Você pode estampar tecidos como 100% algodão, você pode estampar tecidos 100% poliéster, pode estampar tecidos poliéster com viscose, que é o famoso PV, tecidos poliéster e algodão, também não há problema. Você pode estampar em jeans, você pode estampar em brim, e por aí vai. Existe uma infinidade de substratos possíveis de serem estampados, e uma composição não limita a serigrafia. Então esse também é um ponto muito favorável. Inclusive, como eu trabalho com camisetas já há mais de 20, praticamente 25 anos já trabalhando no ramo, eu percebi que as pessoas gostam muito das camisetas 100% algodão, devido ao conforto. Algumas pessoas têm alergia ao poliéster, têm alergia a materiais sintéticos, enfim. Então, olhando por esse lado, a serigrafia ela tem essa vantagem sobre a sublimação. Tá? É o segundo ponto que eu enxergo como um ponto favorável
da serigrafia sobre a sublimação. Esses são pontos favoráveis. 2 pontos, vou destacar esses 2 pontos que para mim são os 2 pontos principais. E vou falar para você também pontos desfavoráveis da serigrafia. Por exemplo, eu tenho e-commerce e trabalho vendendo camisetas. Então, eu vendo N estampas dentro do meu site. Tenho várias estampas. E eu vendo, se um cliente me pede 5 camisetas com 5 estampas diferentes, eu tenho. Mas são estampas que eu já vendo elas, são estampas temáticas, que eu vendo elas para vários tipos de clientes ou várias pessoas que acessam o meu e-commerce. Porém, se eu pego um serviço, um trabalho de uma pessoa que chega na minha confecção e diz para mim, Everton, faz para mim, eu preciso comprar uma camiseta, 2 camisetas somente. E eu quero camiseta feita em serigrafia, em tela, eu quero camiseta preta, por exemplo, de cor escura. Faz para mim essas 2 camisetas, quanto vai custar? Eu tenho um desenho de 3 cores. É extremamente inviável fazer isso, porque o custo de produção das telas é um custo alto, basicamente, relativamente alto. Então, quando a gente tem um custo alto relativo em produção de telas, envolve arte final, envolve a parte de gravação, de revelação, então assim, é algo bem complexo. E o custo vai lá em cima, o cliente dificilmente quer pagar o preço por 2 camisetas, se você incluir todo o custo operacional, o custo de matéria-prima, o custo de telas que você tem que produzir, enfim, de tudo necessário para que você consiga produzir 2 camisetas com 3 cores de estampa. Então, extremamente inviável. Esse é um ponto desfavorável. Você fazer pequenas quantidades de peças com a serigrafia é um ponto desfavorável. Tá? O segundo ponto desfavorável que existe na serigrafia, em relação à serigrafia, é o fator de você não ter uma qualidade, uma nitidez de imagens. Quando você estampa, por exemplo, a gente quer fazer uma foto, um desenho com um efeito fotográfico numa camiseta de cor escura, a gente tem que usar o sistema de policromia, né, um sistema quadricromia. São 4 cores diferentes, as 4 cores básicas da escala CMYK: cian, magenta, yellow, que é o amarelo, e o K, que é preto, que é o black que a gente usa para dar o arremate final. Então, não tem como você fazer uma estampa extremamente perfeita com a serigrafia usando a policromia, qualquer método que seja ali, nunca fica 100%, tanto quanto a sublimação, a sua perfeição. Quando você faz a sublimação, parece que está saindo uma camiseta, um desenho, por exemplo, na camiseta impresso direto da impressora no produto. Fica muito perfeito e muito lindo. Então, esse é o segundo ponto desfavorável em relação à serigrafia. Agora vamos falar de sublimação. Sublimação, o processo de sublimação funciona da seguinte forma. Você precisa ter basicamente 2 equipamentos para você fazer sublimação. Você precisa de 2, vamos colocar 3. Tá? Você precisa de um computador, você precisa de uma impressora que tenha tinta sublimática e você precisa de uma prensa térmica. E no caso de camisetas que nós estamos falando aqui, uma prensa térmica plana. São as prensas com aquelas chapas planas. Você desenvolve a arte no computador, pode ser foto, pode ser o que você quiser. Você desenvolveu a arte no computador, imprime, o ideal é que seja num papel sublimático, um papel resinado, que ele é próprio para sublimação, ele não absorve a tinta, ou seja, ele tem uma camada específica em que a tinta ela fica sobre aquela camada e na termotransferência aquela tinta ela é jogada numa quantidade máxima sobre a peça, transferida numa quantidade máxima sobre a peça, e a estampa fica com uma qualidade muito boa, viva, com uma vivacidade, uma nitidez muito grande, fica muito bonito. Então o processo funciona basicamente assim, lógico, então, é um resumo, isso aqui é um resumo de como funciona a sublimação, para a gente dar prós e contras aqui entre um sistema e outro. E eu estou falando para você porque eu trabalho com os 2 sistemas. Eu produzo das 2 formas, dos 2 tipos de produtos. Eu produzo já há bastante tempo, trabalho com esses 2 sistemas de impressão. A sublimação, vamos falar de pontos favoráveis da sublimação. Primeiro ponto favorável: não existe uma limitação de cores que você tenha
que ter para poder você fazer uma sublimação. Não, você pode fazer uma foto, você pode fazer um desenho com uma cor, um desenho com 2, 3, 4, 5, enfim, é uma fotografia com multicores, milhares de cores ali, tons, né? De tons de cores em uma única estampa. Então, a sublimação ela tem essa vantagem. Quando você quer estampar, a pessoa te pede, por exemplo, eu quero uma estampa com foto, com a minha foto na camiseta. Perfeito, não tem problema nenhum, você consegue fazer a estampa com a quantidade de cores que forem solicitadas pelo cliente, ok? Segundo ponto de fator predominante e que eu acho fundamental na sublimação é o fato da qualidade. Quando você imprime a fidelidade na impressão e na prensagem do produto ou da camiseta, por exemplo, quando você faz todo o processo de uma forma cadenciada, certa e correta, você tem um produto de extrema qualidade. Você não tem, conforme eu havia falado na serigrafia, existe um problema quando a gente fala de produção de fotos em serigrafia, porque não tem aquela qualidade como tem a sublimação. Já na sublimação, você imprime uma foto com uma nitidez absurda, uma nitidez esplendorosa, fica muito, mas muito bonito. Usando papel resinado, usando um tecido 100% poliéster, prensando numa temperatura adequada, o resultado final do trabalho é esplêndido, fica muito, mas muito bonito, a qualidade fica excepcional. Basta seguir todo o conjunto do trabalho, seguir a linha de produção sistematicamente falando, para você ter uma qualidade bem razoável para o seu produto, para você agradar o seu cliente, obviamente falando. Ok? Esses são os pontos favoráveis da sublimação. Agora, a sublimação tem também pontos desfavoráveis? Tem pontos desfavoráveis, sim. Primeiro ponto desfavorável, no meu ponto de vista, em relação à sublimação. A limitação em cores, por exemplo, de tecidos a serem utilizadas. Você não consegue fazer uma sublimação num tecido de cor escura. Nenhum tipo de tecido de cor escura pega a sublimação. Por quê? Numa camiseta preta, numa camiseta vermelha, numa camiseta azul escuro, um vermelho escuro, um verde escuro, nenhum, a não ser, por exemplo, um preto, por exemplo, você sublime numa camiseta de cor vermelha, um tecido vermelho, você sublime de preto, um tecido verde, não muito escuro, você sublime de preto. É a única cor que você ainda consegue fazer alguma coisa. No mais, o restante, um amarelo, um branco, não tem como. Por quê? Porque as tintas de sublimação, elas são tintas, elas são transparentes, têm total transparência, ou seja, ela não tem poder de cobertura como tem as tintas de serigrafia. Ela não tem poder de cobertura. Quando você sublima sobre um tecido de cor escura, ele não aparece. Vai aparecer alguns traços, alguns tons, alguma coisa assim, algumas sombras, sombreados, porque não tem como, porque ele não tem poder de cobertura. Então, essa limitação é gravíssima, é um fator bem desagradável, porque você não consegue fazer uma sublimação num tecido de cor escura. Everton, mas eu já vi camiseta, por exemplo, como é que eles fazem então em camisetas de time de futebol? Camiseta preta com uma estampa branca e aquela camiseta é sublimada. Aí é um processo de sublimação total. Como assim? Um tecido primeiro, ele é primeiro cortado ou primeiro sublimado, de acordo com quem fabrica. Vamos dizer que seja sublimado primeiro. Ele sublima-se numa prensa plana de tamanho bem grande, maior do que a modelagem da camiseta. Então sublima ela completa, depois corta, você sublima um fundo preto e deixa a letra branca. Tanto que os tecidos de sublimação total geralmente são tecidos brancos. Quem trabalha com abadá, quem trabalha com camiseta de futebol ou outros tipos de uniformes ou outros tipos de roupas que levem a sublimação total, sublimação de tamanho grande formato, geralmente eles trabalham somente com tecido de cor branca, só o branco.
O que pega de cor sobre aquele tecido depois é tinta, preto, vermelho, e por aí vai. As cores que forem necessárias e convenientes naquele tipo de tecido. Mas voltando, esse é um fator totalmente limitante na sublimação. Você consegue estampar tecidos de cor azul bebê, rosa bebê, amarelo ouro, um amarelo canário. São as cores mais caras. Um tecido como essa camisa que eu estou usando aqui no momento. E por aí vai. E preferencialmente as estampas ficam muito mais bonitas e vivas e reais quando são em sublimação, quando são sublimadas em tecido de cor branca. Porque o branco dá todo o realce, todos os detalhes, todas as nuances, todas as cores como elas realmente são. Então esse é um fator muito limitante na sublimação. O segundo ponto desfavorável na sublimação, no meu ponto de vista, é o ponto de que você só pode utilizar tecidos que tenham no mínimo 80% de poliéster. Ou seja, digamos que seja um tecido PV, poliéster com viscose, a famosa malha fria, dependendo de qual a sua localidade onde você esteja vendo esse vídeo. A gente aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente chama de PV, malha fria. No mínimo ela tem que ter 80% de poliéster e 20% de viscose, digamos assim. Tendo essa composição, você vai ter uma sublimação satisfatória. Não 100%, não excelente, mas satisfatória. Por quê? Porque se o poliéster a tinta sublimática, ela adere ao poliéster e não a outros tipos de substratos. Porque como que funciona? Por exemplo, quando você imprime a tinta na impressora, ela está em estado líquido. A sublimação funciona assim. Ela está em estado líquido. Quando você imprime no papel, ela sai do estado líquido, ela sai ainda no estado líquido, ela é depositada sobre o papel. Quando ela é depositada sobre o papel, ela seca, ou seja, ela cristaliza ali. Ela vai secar sobre aquele papel. Quando você leva ela para a prensa térmica, o que acontece? Por que ocorre a sublimação? O desenho, papel impresso, com todas as informações, a camiseta na prensa, você coloca o desenho, quando você baixa a prensa quente, a chapa quente sobre o papel entre a camiseta e a chapa quente, a caloria, a temperatura, ela faz aquela tinta que está no papel, ela sair do estado sólido, transformar-se em estado gasoso, ela vai transformar-se, ela vai para um estado gasoso e vai depositar automaticamente no poliéster. O poliéster ele vai absorvê-la, ele vai puxar aquela tinta e vai aderir no poliéster. Então, esse é o processo de sublimação, basicamente falando. E voltando para a cor de tecido, então é uma limitação muito grande você ter que usar tecidos de cores claras, porque nem todos os clientes eles querem um tecido de cor clara, nem todos os clientes eles querem um tecido de cor clara, basicamente falando. E falando também da composição, nem todo mundo gosta do tecido que tem a poliéster. Tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que têm aversão ao poliéster, não gostam, não usam. Particularmente eu não gosto de camisetas que tenham composição de poliéster. Para mim é muito incômodo. Isso é particular, é óbvio, tem gente que gosta, não tem problema nenhum, não tem nada de errado em gostar ou não gostar. É questão somente de gosto, tá? Mas, então esse é um fator muito limitante. Você tem que ter tecido 100% poliéster para fazer a sublimação, tá? E a sublimação, ela tem basicamente, digamos que para mim sejam esses dois limites maiores, os predominantes que me atrapalham mais, digamos assim, tá bom? Mas e você? O que você acha? Qual a sua opinião em relação a esses dois temas tão importantes para esse meio que a gente vive, o meio da serigrafia, o meio da sublimação? Qual que é melhor para você? Eu não estou aqui querendo ditar verdades, nada disso, nada do que eu disse aqui é uma verdade absoluta, é apenas a minha opinião,
É somente a minha opinião, não tem nada de verdade absoluta no que eu falei, mas é a opinião de alguém que tem 25 anos de carreira aí, quase 25 anos de carreira, já trabalhando com esses tipos de materiais. Tenho certeza que pode te ajudar de uma forma ou de outra, tá bom? Diz aqui embaixo desse vídeo o que você achou dessas dicas, o que você achou, o que você achou da minha opinião. Fala para mim qual que é a sua opinião, expõe aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em ler e quem sabe te responder, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.